Entre a esquerda e a direita, eu sou totalmente favorável à direita. E por quê? Porque a direita ela defende os valores cristãos. Valores cristãos, esses que já englobam o conservadorismo e os valores familiares, que é o pilar de toda uma sociedade, é a família. Vocês querem ver um exemplo que no mundo contemporâneo, esses valores foram totalmente invertidos, sem que a gente percebesse? Quantas pessoas no dia de hoje, quantas crianças e adolescentes, jovens, dão as bênçãos aos pais? Uma coisa tão básica, tão simples, tão salutar, que está sendo esquecido, está sendo dissipado ao passar dos anos. Quer ver outro exemplo, bem claro e clássico? Quantas escolas cantam o hino nacional antes de assistir às aulas? Não é verdade? Quer ver outro exemplo clássico na área da educação? Quantas escolas ainda existe a disciplina de moral e cívica, ou SPB, ou a disciplina do gênero? Quantas escolas ainda permanece a disciplina de religião? Estão dando para entender? E quer ver agora, para finalizar, para não me estender muito, outro exemplo bem clássico. Você já deu para perceber nos dias de hoje que até para um pai corrigir o filho, se o pai se alongar um pouco mais e der uma palmadinha, o pai é taxado como agressor, aparece direitos humanos, conselho tutelar, para talvez até em algumas situações prender o pai. Onde, para quem acredita, para quem crê, onde a própria Bíblia Sagrada, ela fala lá que corrige o teu filho enquanto é tempo. Então são esses valores, pessoal, que eu defendo, são esses valores que eu acredito e por isso eu defendo totalmente a direita. Legalização das drogas, assunto bastante polêmico, onde a esquerda é a favor da legalização, a direita não. E por que eu sou totalmente contra isso? Porque alguns defendem que iriam diminuir o número de roubos, de furtos. Eu penso totalmente o contrário, iria aumentar. Onde o usuário totalmente dependente, na fase de abstinência, iriam começar a roubar, iriam começar a furtar, iriam começar a furtar objetos de dentro do próprio lar. E com isso, gerariam violência, aumentaria com certeza o número de violências, porque a tentar roubar ou furtar alguma pessoa e essa pessoa vem revidar, e aí pode trazer a consequência a morte. Isso, ao meu ver, não traria benefício nenhum a legalização das drogas. Já basta a questão do álcool. Já basta a questão do álcool. Imagine legalizar as drogas. E agora o aborto, outro assunto bastante polêmico, em que a ala de esquerda defende, é a favor do aborto, a ala de direita é contra. Eu, como conservador, mais uma vez, sou totalmente contra, a não ser nos casos em que a gestante corre risco de morte, onde a própria Constituição defende. A outra questão, quando é uma situação em que a mulher foi forçada a tê-lo, ou seja, ter sido estuprada. E a última questão é quando o feto começa a se desenvolver anencefálico, ou seja, sem cérebro. E aí a mulher tem essa opção de querer ou não. Porém é bastante polêmica essa questão aí. Mas eu, como conservador, sou contra o aborto, porque nós estamos aqui pela permissão, primeiramente de Deus, e segundo, por as nossas genitoras permitir que nós nascêssemos. Agora vamos levantar uma seguinte questão. Vocês imaginaram se toda e qualquer mulher a ter ato sexual e
ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, começasse a abortar à torta e à direita, quantas situações inusitadas na questão de saúde pública iriam existir? Vocês já imaginaram isso? Ideologia de gênero, outro assunto bastante polêmico, em que a ala de esquerda defende, a ala de direita não. Eu, como conservador, sou totalmente contra na questão de quererem impor a sexualidade em sala de aula, principalmente a crianças, onde a sala de aula é um local praticamente sagrado, onde as crianças vão lá para aprender matemática, português, ciências, geografia, história e etc. E ali alguns professores com pensamentos ideológicos querem impor para uma criança situações de sexualidade. A partir da adolescência, tudo bem, pode ser tocado algumas questões de prevenções contra doenças sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha. Porém, eu sou totalmente contra, como falei anteriormente, querer ser imposto a isso. Quero deixar bem claro que não tenho nada contra a opção sexual de cada um. A partir da idade adulta, cada um segue sua opção sexual como quer, se achar melhor. Mas eu tenho meu posicionamento e sou totalmente contra simplesmente isso, a imposição da sexualidade para crianças em sala de aula. Pois bem, pessoal, esse foi um pequeno resumo, porque os assuntos são bastante complexos e existem várias outras situações. Porém, tentei repassar para vocês, para que vocês tentem entender o que a esquerda defende e o que a direita defende, para que vocês comecem a ficar um pouco mais esclarecidos, mais bem informados e comecem a fazer suas reflexões. E, para finalizar, eu vou indicar aqui um pequeno documentário que vai abrir cada vez mais a forma de você olhar o mundo, como as coisas estão acontecendo ao redor do mundo e exclusivamente aqui no Brasil. Eu vou aconselhar vocês a assistirem Agenda Comunista para a América. Vou repetir, Agenda Comunista para a América. Ok? Um grande abraço, que o grandioso Deus continue nos abençoando. Fiquem todos com Deus.